Seja bem-vinda ao Plasticast, um podcast para a gente desmistificar a cirurgia plástica. Eu sou a doutora Nicole, trabalho com o meu digníssimo doutor Henrique. Isso aí, doutor Henrique Brioski, da HB Cirurgia Plástica. E aqui é a realização de um sonho, um privilégio fazer parte deste podcast, que a gente queria muito um meio de comunicação que trouxesse conhecimento para dentro da cirurgia plástica. Quanto mais conhecimento, melhor fica as pacientes que chegam no consultório. Então, se você já acompanha a gente no Instagram, agora você tem um outro canal para acompanhar a gente. E hoje nós vamos falar de um assunto, hoje é o nosso primeiro episódio, então pode ser que a gente gagueje um pouco, pode ser que a gente brigue ao vivo, pode ser que a gente discorde, mas o que a gente quer é trazer um pouco sobre essa cirurgia que transforma vidas, que é a cirurgia da mamãe ou Mommy Makeover. Exatamente. E estou do lado da esposa e ao mesmo tempo mãe de 3. Então vai ser fácil entender esse universo das pacientes, porque eu vivi na pele, né? Como cirurgião plástico profissional e também como esposa, acompanhante até no quarto do hospital de quem já até realizou uma cirurgia plástica. Você não me acompanhou no quarto. Acompanhei. De jeito nenhum. Mas sim, ele indicou o pós-operatório, viveu, né, tudo que a mãe vive aí desde o início, né? Quando ela começa a pensar, né? Ela começa, na verdade, a ficar insatisfeita com o corpo. Eu acho que a mulher, toda mãe, ela tem um momento em que ela começa a se ver mais como mulher novamente, como esposa e menos como mãe. É aí que ela começa a ficar insatisfeita com o corpo dela. E é aí que ela procura o cirurgião plástico. Exatamente, né? Ela se dedicou ali durante anos, ali, 1, 2, 3 filhos, a ser mãe, se dedicar ao marido, e agora me procura no consultório querendo essa autoestima, resgatar essa autoestima. E realmente, assim, para mim é um privilégio, né? A cirurgia plástica, então, não é só operar, não, é resgatar essa identidade dela, essa autoestima. E isso realmente eu vejo no consultório, transforma elas, e para mim é muito gratificante. E vamos explicar um pouquinho, então, o que é essa Mommy Makeover. O que é, gente? Nada mais do que uma cirurgia plástica combinada, né? Como eu me dedico muito à parte de cirurgia corporal, mama, abdômen, lipo, contorno corporal, né? Com enxerto de glúteo. Ela vem no consultório exatamente isso, se questionar, doutor, eu fui mãe, tive 3 filhos e a mama caiu. A minha pele está sobrando na barriga, tem gordura localizada, nas costas. Tudo despencou. O que eu faço agora para resgatar aquela mulher que foi pedida em casamento, né? E aí tudo começa, né? A queixa. Geralmente é assim, doutor, me dediquei, fui mãe durante um tempo e agora eu quero fazer essa cirurgia. E a cirurgia da Mommy Makeover é essa cirurgia combinada, onde eu faço a mastopexia ou coloco um aumento primário de mama, faço um abdômen, lipoaspiração, ou seja, a combinação de cirurgia plástica. Joia! Então, explica aqui qual a combinação mais comum dentro dessa cirurgia Mommy Makeover, que normalmente você faz. A mais comum é a cirurgia da mama com o abdômen, né? A gente chama de cirurgia dupla. E também, às vezes, associado a mama, abdômen e limpar as costas com enxerto da região glútea também, ou seja, uma cirurgia tripla, né? Sempre levando em consideração aí o tempo, né? Mas a combinação mais comum seria mama com abdômen. Tá. E uma coisa comum que a gente vê no consultório, né, é a paciente que ela tem muito medo, porque essa mamãe agora, ela é menos corajosa do que quando ela tinha 20 anos, né? A gente vê, às vezes, as pacientes que vêm só para colocar prótese, que a maioria delas são pacientes novas, né? Elas já são mais, vamos operar logo, elas não têm tanto receio. Mas essa paciente da Mommy Makeover, que normalmente é uma mulher aí entre 30 e poucos anos, né? 40. Essa paciente, né? Essa mãe, ela tem mais medo, né? Normalmente por conta dos filhos, né? Normalmente, o que elas falam quando elas estão lá no centro cirúrgico? Elas lembram do marido? Não. O doutor tem filho para criar. Então, a verdade é que essa mãe, ela tem muito medo, né? Então, doutor Henrique, explica o que a gente faz para ter mais segurança nessa cirurgia.
O medo, eu costumo falar muito o seguinte, que é o conhecimento. A partir do momento que você entende o que você vai realizar, tudo na vida é assim. Você começa a estudar algo, começa a conhecer, vivenciar isso, o medo vai diminuindo, porque o conhecimento quebra o medo. Outra coisa também é a confiança. Se você confia, né, no profissional, né, ver direitinho quem é esse profissional, no caso sou eu, né, gente? O medo vai se quebrando também. O local onde você vai operar, o hospital, lá no hospital atualmente que opera Royal Care, ali na Praia do Canto, é um hospital que tem toda a estrutura, né? Os anestesistas já estão acostumados comigo, a equipe de enfermagem, o hospital tem todo o suporte para qualquer intercorrência, ou seja, e principalmente também, por incrível que pareça, elas têm medo da anestesia. Por isso que é fundamental... Todo mundo tem medo da anestesia. Por isso que é fundamental a consulta pré-anestésica, que a gente indica exatamente os anestesistas que vão te operar. Então, hoje tem a facilidade de ter a consulta online, presencial, então não tem desculpa, né? E isso ajuda demais. Outra coisa também é o conhecimento, através desse canal agora, através do Instagram, você conhecendo mais a linguagem que eu falo, as técnicas que eu realizo, toda a jornada da paciente, todo o preparo, o pós-operatório, isso tudo ajuda muito a perder o medo. Um pouquinho de medo, de frio na barriga, é normal. Todo mundo tem. E uma dica importante também é não pensar nas complicações. Quem foca muito nas complicações não faz a cirurgia, gente. Vamos pensar, né, que vai dar certo, confiar no profissional, na equipe e realizar. E eu tenho um hábito muito comum que eu faço toda vez que eu vou operar também. Antes de realizar a cirurgia, eu faço uma oração. E ali as pacientes falam assim, doutor, agradeço. Por quê? Porque realmente tem algo a mais além da técnica, né? E eu confio muito no Deus que está ali, cercando toda a equipe ali, com as suas mãos ali, os seus anjos acampando ali, e realmente tem feito a diferença. É muito gratificante. Porque, gente, cirurgia, né, é cirurgia, né? A gente brinca com as pacientes que não é igual ao salão, fazer um cabelo, não é? Cirurgia é algo sério, né? Você tem que ter seriedade naquilo que você, em todo o processo, em toda a jornada, né? E é aí por isso também que agora a gente utiliza no consultório o que a gente chama de cirurgia plástica funcional, que nada mais é do que um olhar mais amplo, né, para o seu preparo pré e pós-operatório. E o objetivo da cirurgia plástica funcional é a segurança e otimizar o resultado. Então, doutor Henrique, o que é a cirurgia plástica funcional? Então, gente, eu vou falar um pouquinho, mas vou passar a bola para ela, porque a doutora Nicole é que realiza a cirurgia plástica funcional. É isso que eu queria ouvir, gente. No consultório. Porque eu, como médico ali, né, vamos dizer assim, eu realizo a parte técnica da cirurgia plástica, né? Solicito os exames pré-operatórios, mas quem vai conversar, toda paciente que eu realizo a cirurgia plástica, passa pela doutora Nicole. E ela tem o maior carinho de ver todos os exames, fazer toda a história novamente, ou seja, esse preparo. Mas eu vou passar a bola para ela, porque não é só olhar exames, tem toda uma parte de suplementação. Explica melhor, né? É legal que não é nem só eu, né? Na verdade, a gente tem hoje uma equipe multidisciplinar, né? A gente tem uma nutricionista, uma psicóloga que faz parte da equipe, né? E a minha parte que é a determinar aí a suplementação. O que a gente vai precisar suplementar, o que a gente vai precisar, às vezes, suspender de medicação, às vezes vitamina que já vem tomando, hormônio que está super em alta. Então, algumas coisas a gente vai ter que suspender antes da cirurgia e muitas vezes a gente vai ter que realmente fazer um preparo durante 1 mês, 2, para quê? Para melhorar o seu metabolismo. Uma vez a gente conversou e a gente até postou isso no Instagram, fazendo uma analogia, né, da cirurgia plástica funcional, como a gente vai preparar um carro para uma viagem para o Nordeste. Então, pensa que o seu carro, o seu corpo, seu metabolismo é como se fosse o seu carro. Para o dia a dia, às vezes está tudo ok. Seu carro tá bom, você vai ali, leva filho, volta, vai no supermercado e está tudo tranquilo com o seu carro. Mas se você fosse pegar esse carro e fazer uma viagem para o Nordeste, o que você ia fazer? Revisão desse carro. Então, você ia alinhar pneu. Se tiver um pouquinho careca, me ajuda aí. O que faz na revisão de carro? Eu não sei, mas troca enfim. Troca pneu, troca óleo, né? Essas coisas que eu não faço, mas um homem faz, enfim. Né, o marido teria que fazer isso tudo. Por quê? Porque agora é uma distância mais longa, vai exigir muito mais desse carro. A cirurgia é assim.
vai exigir muito mais do seu metabolismo. Então, às vezes, uma vitamina D, por exemplo, né, tiver em 30, 30 e poucos, ok para o seu dia a dia. Mas para uma cirurgia grande, como a Mummy Makeover, não vai ser suficiente, porque a gente sabe que a vitamina D, ela vai coordenar toda a cicatrização pós-operatória. Então, o que a gente vai fazer? Alinhar esse carro. A gente vai fazer o quê? Vai aumentar essa vitamina D através da suplementação. Então, o que a gente quer com isso? Que não tenha problema. Você vai fazer essa viagem, talvez não aconteça nada com o pneu um pouquinho careca, mas pode ser que dê algum problema. É a mesma coisa na funcional. A gente vai preparar esse metabolismo para diminuir o máximo o risco de alguma complicação. E ainda vai otimizar o resultado. Antigamente eu pedia só, por exemplo, exames básicos, hemograma, de coagulação, se preocupando ali com aqueles números e operava. Hoje a gente sabe que uma cirurgia de mama makeover às vezes é 6, 7, 8 horas. E realmente, um exemplo básico, eu sempre falo no consultório, se a hemoglobina, que normal é 12, 13, ela cai, gente. Porque quando eu faço a lipoaspiração, eu retiro as células de gordura junto com um pouco de sangue, que a célula de gordura é viva. E a hemoglobina cai no pós-operatório imediato de 12, só para exemplificar em números, né? Vai para 9. Então, o organismo precisa de um depósito, né? Uma reserva, né? De uma reserva de ferro. E a gente tem essa preocupação lá na HB Cirurgia Plástica de fazer essa orientação de se preparar, né? Repondo esse ferro, né? Então, é fundamental a cirurgia plástica funcional para ter esse pós-operatório mais tranquilo. Antigamente tinha cirurgias que eu fazia que a paciente não conseguia nem levantar no pós-operatório, dificuldade mesmo, pressão baixava, a gente fala que é hipotensão postural. Agora acontece, mas com menor frequência. Muito raro. Normalmente a gente vê que as pacientes elas ficam melhores no pós-operatório quando elas estão bem preparadas para a cirurgia. Isso a gente viu nitidamente. Além de cair, né, o índice de complicação, menos inchaço no pós-operatório, ela recupera mais rápido, e isso é extremamente importante quando a gente fala de cirurgia da mamãe, da transformação da mamãe, a Mummy Makeover, porque essa mulher ela quer voltar o mais rápido possível à sua rotina, ela tem filho pequeno às vezes em casa, então precisa estar bem para dar atenção, para ajudar ali em casa, né? Então a recuperação mais rápida é uma das nossas preocupações e por isso ela precisa ter o seu metabolismo bem preparado, tá? E até a qualidade também por exemplo, da elasticidade da pele. Por exemplo, vitamina B e D, né, que se estiver baixo, tem que repor para o quê? Para essa pele retrair. Toda a lipoaspiração que eu faço, eu uso tecnologias. E essa tecnologia tem tudo a ver com as vitaminas. Se você suplementa essa vitamina, você vai ter uma qualidade, uma resposta estética melhor no pós-operatório. Então, é fundamental. E fora as complicações. Às vezes você pergunta, poxa, porque eu fiz tudo certinho e essa paciente aqui, ela teve uma retração de pele inferior, ou ela teve mais seroma do que outra, e você pode buscar lá nos exames dela, às vezes está alguma coisa que precisava ser melhor corrigida. Então, hoje não acontece tanto, né? Então, é fundamental. Fora a parte nutricional, que faz parte dentro da cirurgia plástica funcional, né? Gente, a dieta faz toda a diferença, né? Algo que a gente também não fazia antes e hoje é extremamente importante. Você operar uma paciente que está inflamada é completamente diferente, né? Quando a gente faz esse preparo para literalmente desinflamar. Verdade que alguns alimentos são inflamatórios, já está super em alta, todo mundo fala, o açúcar inflama, bebida alcoólica inflama. Então, se você tem uma alimentação assim, antes de operar, você vai ter um monte de mediador inflamatório circulando no seu metabolismo quando você vai para a cirurgia. E aí, no pós-operatório imediato, você já está toda inflamada. Então, aquilo ali funciona, eu brinco com as pacientes que é como se pegasse ali uma graminha, né, uma madeirinha ali e colocasse álcool. Aquilo é inflamatório. Aí só falta alguém riscar um fósforo e pronto, pega fogo. Então, a gente não pode deixar esse metabolismo inflamado. Por isso que toda paciente nossa, ela faz dieta anti-inflamatória antes de operar. Não tem essa de chutar o balde na véspera de operar, ou eu vou comer tudo que eu posso, ou porque depois eu vou fazer uma lipo, ou porque eu vou operar, né? No caso, a Mummy Makeover. Então, existe um preparo e é extremamente importante. É uma questão de segurança. Tem paciente, né? Às vezes chega e fala assim, eu não quero nada disso, não quero a nutricionista, não quero a psicóloga, eu só quero operar, que é isso que eu quero resolver.
qual que é o risco, né, da gente operar uma paciente assim, doutor Henrique? As complicações, né? Quando a paciente não entende, hoje eu fico tão feliz quando chega a paciente que já fala, doutor, já te acompanho nas redes sociais, e já entende todo o processo. Então, hoje, tanto a paciente magra, como a sobrepeso, a mais cheinha, a gente pega todas as pacientes e prepara para a cirurgia. Antigamente, a gente falava para sobrepeso, falava assim, ó, procura a sua nutricionista lá fora. E ela se perdia no caminho e não chegava bem pra gente. Por quê? Fazia uma dieta de uma forma errada. Só diminuía a caloria, continuava comendo mal, tudo inflamatório. Tomava aqueles remédios, tipo, pra ir pro banheiro. Deixa né? pra lá. Mas então, hoje a gente tem essa preocupação de a gente fazer esse preparo. Então a gente tem uma equipe, né? A HB Cirurgia Plástica não é só o Dr. Henrique, é uma equipe. E consegue sim chegar a essas pacientes, então, com um preparo bem melhor. Então, hoje a gente não abre mão dessas pacientes. A gente sabe que ela entendendo ali o que ela vai ser submetida, ela vai ter um pós-operatório e um resultado estético melhor, com menos complicações, né? Por isso que é importante o tempo. Uma coisa que às vezes as pessoas perguntam, quando que eu devo agendar a minha cirurgia? Então, eu sou uma mãe, eu estou pensando em operar no final do ano. Quando que eu devo ir na consulta? O tempo, para quem está dentro do peso, eu falo dentro do peso, por exemplo, uma pessoa 1,60 m, pesando até 65 quilos, né? E ela se sabe que ela está no peso, né? Ela se conhece. Ela pode ir com 60 dias. Inclusive, as pessoas que estão dentro do peso, até as magrinhas, elas têm que fazer um preparo. Isso é fundamental. Às vezes tem que suplementar. Olha só, né? A gente até vou dar um exemplo bem recente do que a gente está vivendo. A paciente tem uma bioimpedanciometria, que é um exame, né, que a gente faz para avaliar a composição corporal, faz parte da rotina da consulta de primeira vez, e ali a gente vê alguns parâmetros, como massa muscular, percentual de gordura e gordura visceral, que é aquela gordurinha que fica dentro da barriguinha, que é uma gordurinha inflamatória e que não vai sair na lipo. Então, a bioimpedância dessa paciente é ótima, é muito boa. E os exames, quase 100% muito bons. E ela queria operar o mais rápido possível. Inicialmente, quando a gente viu a bioimpedância, era uma abdominoplastia. Uma paciente que já teve filho, queria fazer uma abdominoplastia. E só que quando a gente viu o exame, ela tinha uma taxa aumentada, que é a homocisteína, que é um metabólito, que não sei porque que ele fica lá, mas ele fica lá, tem as explicações, lógico, né, fisiológicas, mas é um metabólito, que o nosso metabolismo vai produzindo. O problema é que essa homocisteína já está relacionada, quanto maior a chance de um evento vascular, tromboembólico, que é o que as pessoas têm mais medo, que é o tromboembolismo pulmonar ou embolia pulmonar, né? Ou trombose, ter trombose. Enfim, então, essa paciente, ela não pode operar logo. Ela vai precisar passar por um preparo para a gente baixar essa homocisteína, porque senão ela estaria operando com o risco aumentado de uma trombose. E não tem o menor sentido a gente fazer uma cirurgia plástica, que é para melhorar, que é para aumentar a sua autoestima, no risco. Né? Então, às vezes, mesmo as pacientes magras podem ter alguma alteração de taxa, né, no metabolismo, algum exame, e que vai precisar de um tempo de preparo. Então 2 meses, tempo, né, 2 meses é um tempo legal. Agora, realmente, se a paciente está acima do peso, o ideal é vir 3, 4, 6 meses. 6 meses. Inclusive, na consulta, eu falo assim, ó, quem quer marcar consulta acima do peso, pode marcar. E o tempo, eu falo assim, depende mais da paciente que meu. Gente, eu posso operar agora, amanhã, até... Agora não, que a gente está gravando. A técnica não muda. Mas para paciente operar acima do peso, realmente não faz sentido, né? O resultado não fica legal, fora as complicações. E eu passo a bola para ela também. Eu falo, olha só, você quer operar daqui 30, 60 dias? Depende de você. Não é fazer uma dieta louca, mas é focar. E, por incrível que pareça, a gente tem excelentes resultados de pacientes que estão acima do peso e com 2 meses, 3 meses atinge o resultado. E não é uma só não, são várias. E para a gente é muito gratificante, porque elas entenderam o sentido ali da clínica, né?
O que é muito legal, assim, e é inspirador para a gente, algumas histórias das pacientes que vivem essa cirurgia da transformação da mamãe, é que normalmente quando elas chegam, são mulheres que estão, assim, quase que até um pouquinho perdidas na identidade, às vezes até na forma de se vestir, já não conseguem mais ajeitar a roupa, porque a roupa que estava acostumada a vestir antes de ter os filhos já não serve mais, não fica legal, tem muita dificuldade de usar um biquíni, é sempre maiô no verão. Então, são mulheres que não é só a autoestima, elas estão ali meio que tentando se encontrar. E aí, durante todo o processo, né, dessa jornada aí de fazer a cirurgia, né, elas vão passar por esse preparo, elas vão mudar os hábitos alimentares. A gente coloca todo mundo para fazer exercício físico, que é extremamente importante. A gente não opera paciente sedentária. 100% das nossas pacientes fazem algum tipo de exercício físico. Elas passam pela psicóloga, né, que a gente chama de suporte emocional, para ajudar ela a entender por que você está fazendo a cirurgia. É por sua causa mesmo? É por causa do marido? Porque está na moda? Porque viu a amiga? Enfim. Então, ela percebe isso dentro dela. Então, quando ela chega para a cirurgia, ela já mudou a forma dela de pensar, a forma dela de se alimentar, os hábitos dela, a transformação já começou. A cirurgia é só mais uma parte que o corpo dela agora vai sentir. E aí, quando elas vêm no pós-operatório ali 2, 3 meses, gente, é outra mulher. Normalmente elas estão bem maquiadas, com decote, né? É o que a gente vê. E isso é muito legal. Então, quando começou a dar esse nome, né, da Mommy Makeover, que é a transformação da mamãe, é porque realmente é uma transformação de mente, de hábito e no corpo, né? A gente costuma falar que a cirurgia da transformação da mamãe, ela muda o estilo de vida. Não é só realizar ali a cirurgia plástica. Ela entendeu que ela tem que mudar o quê? O hábito alimentar, a atividade física. Ela muda em casa, o marido ela acha mais confiante, com os filhos também. E isso é muito legal, porque aquela paciente apagada agora acende uma luz no bilhar. Ela começa a se gostar, ela vai vestir uma roupa, ela vai na praia com biquíni, usa mais maiô, ela vai para academia. Ou seja, simplesmente ela foi no consultório da gente, na HB Cirurgia Plástica, para fazer uma cirurgia plástica e ela sai de lá com uma mudança de estilo de vida. Né? Até às vezes um casamento que está mais ou menos, o marido vai lá, gente, até o olhar do maridão é mais feliz, né, acontece gente? muito, né? Eu brinco assim, se toda mulher fosse casada com cirurgião plástico, nem tinha divórcio. Mas a gente brinca, mas o que acontece? Realmente aquela baixa da autoestima, a insatisfação com o corpo, né? A mulher, ela fica diferente, né? E isso vai refletir nos relacionamentos dela. Então, quando a mulher restaura essa autoestima, ela começa a se amar mais, se valorizar, ela também vai ter um relacionamento melhor, principalmente um relacionamento conjugal, né, no marido. Você acha que isso aconteceu com a gente, amor? Sim, com certeza. É legal que quando eu resolvi fazer, né, eu sempre fui mais magra, assim, né, não tinha. Mas a gestação, gente, faz algo que toda mulher percebe, que é o quê? A barriguinha fica para frente, a tal da diástase. Fala o que é isso, o que acontece com a barriga da mulher depois da gestação, que gera muita insatisfação. Depois eu conto a minha história, vai. Então, diástase abdominal, né? O que acontece? Durante o processo da gestação, há o quê? O aumento da pressão intraabdominal, né? A mulher tem 1 filho, 2 filhos, então 3 filhos. 3 filhos, no caso da Nicole. Aumenta a pressão intraabdominal e o músculo reto abdominal ele não aguenta, acaba separando. Essa separação pode ser de 1 centímetro, de 2 centímetros, de 3, 4, 5. Vai depender muito o quê? Da flacidez da musculatura. Então, uma dica importante, a atividade física começa até antes, né? Durante a gravidez, porque isso ajuda muito, né, a não ter essa separação muito grande, né? Então, na cirurgia do mini abdominoplastia ou abdominoplastia total, eu consigo corrigir a diástase, que é o quê? Fazer uma costura, né, reforçando a musculatura. Então, a plástica trabalha 3 planos. A pele, né, às vezes tem que tirar um fuso de pele, a quantidade de flacidez de pele. A gordura, através da lipoaspiração, com renúvel, sem renúvel, com vibro, sem não, sem vibro jamais, sempre com sempre vibro. Com vibro. E com tecnologia de ultrassom. E também o plano profundo da musculatura para poder a paciente ficar mais retificada, não ter aquele estômago alto.
Então, a diástase é fundamental para quem tem diástase, corrigir a diástase. É o que deixa. Então, às vezes você não tem, né? O que aconteceu comigo, eu não tinha muita barriga, mas eu tinha diástase. Então, a barriguinha ficava para frente. Essa sensação de que o estômago estava sempre alto e a cintura meio que não é mais a mesma, né? Então, isso me incomodava. E uma coisa que eu percebi é que realmente eu queria vestir as mesmas roupas e tudo ficava esquisito, né? Então, você chega uma hora e você fala, não tem jeito, vamos para a cirurgia, né? E é interessante falar, eu sempre falo na apresentação, quando eu vou fazer a cirurgia de abdômen, que existem três fatores importantíssimos para a cirurgia do abdômen para não ter estômago alto. O primeiro é a diástase. Então é comigo, eu falo, a diástase é o cirurgião, sou eu que vou resolver. O segundo é a gordura visceral, que a Nicole acabou de falar, que toda paciente que vai fazer consulta comigo faz a bioimpedância, e ali acusa. O normal, só para vocês terem a noção, é até 9. Tem gente que chega com 20, chega com 15, ou seja, a gordura visceral, aquela que está no fígado, no intestino, essa eu não consigo resolver. Aí eu passo a bola para a paciente. Inclusive, tanto no pós-operatório, ela tem que ter manter essa gordura visceral baixa. E às vezes ela vai engordar no pós-operatório e está alto porque ela engordou. Por isso que eu faço também bioimpedância em todo mundo, até a alta. E terceiro também, ela tem que fortalecer a musculatura. Não adianta nada também ela ser magrinha, fez a plástica e nunca realizou uma atividade física. Ela vai sentar, ela já senta encurvada. Ou seja, ela tem flacidez abdominal por causa da musculatura. Então, aí depende dela também. Ou seja, de 3 fatores, só um depende de mim, da minha pessoa, que é a postura da diástase. Agora, a gordura visceral, que é a dieta, atividade física, e o reforço muscular depende da paciente. Ou seja, 2/3, né? Por isso que tem que haver um entendimento bem claro aí, que para não ter esse estômago alto, para a cirurgia do abdômen ficar legal, depende mais da paciente do que o cirurgião. Viu, gente? Depende da gente, tá? Uhum. Então, manter uma barriguinha chapada dá trabalho, mas vale a pena. E o legal é que o que a gente tem visto nas pacientes é que elas têm mantido o resultado, né? Às vezes, a gente recebeu até recente uma paciente, acho 2 anos, 3 anos, né, que ela tinha operado, aí ela manda a foto do antes. A gente falou, será que ela quer a foto do antes, né? E aí ela postou toda a evolução dela, né? Como estava antes, logo depois da cirurgia, e agora que está muito melhor. Por quê? Porque ela manteve o resultado, né? E está ali malhando a musculação. E é interessante essa transformação caminhar em todas as áreas da vida da mulher, porque isso vai refletir lá na frente, né? Eu, mesmo sendo magrinha ali, eu era de exercício físico, mas era muito de aeróbico, né? A gente pedalava, a gente corria e tal, mas eu nunca fui adepta à musculação, né? Até hoje eu acho chato, né? Por isso que eu vou com o Henrique, porque aí fica mais divertido. Mas eu percebi que se eu quisesse, né, o que eu queria de resultado e também para ter qualidade de vida lá na frente, né? Para eu ter uma musculatura forte, lá quando eu tiver os 60, se eu queria manter minha barriguinha chapada, minha visceral baixa, eu teria que ir para musculação e fiz, né, todo o preparo para operar e mantive esse resultado e hoje não tem como sair mais, né? Então é o que a gente vê quando as pacientes entendem, né, essa importância. E a gente vai falar também um pouquinho que é uma preocupação na Mami Makeover de tempo de recuperação. Quanto tempo vou ficar longe, né, das minhas atividades? Quanto tempo eu vou poder ficar sem pegar o meu neném no colo, meu filho no colo? Fala um pouquinho da recuperação na Mami Makeover. O que eu posso falar da recuperação hoje, né? O meu consultório de hoje, para algum tempo atrás, mudou. Né? Então, hoje, assim, eu não falo mais para os pacientes ficar, ou fez a cirurgia plástica e ficar parada aí durante 14 dias, não levantar o braço, não andar, não forçar. Por quê? Vai abrir os pontos. Não, mudou, né? Vamos começar pela mama. Hoje, a cirurgia da mama, a técnica da cirurgia da mama mudou muito. Hoje é por baixo do músculo. Hoje tem uma estabilidade da prótese. Então, ela pode, logo depois, no dia seguinte, exercitar o braço. Inclusive, a gente orienta isso através dos nossos físio. Para quê? Para diminuir a dor no pós-operatório. Quando eu coloco a prótese por baixo do músculo peitoral maior, se ela ficar 14 dias com o braço parado, ela vai... Que era o que fazia antigamente, né? Antes. A gente ficava assim, 14 dias, não podia fazer nada. E quando ela vai, então, realizar o movimento, ela sente dor. O que a gente faz? No dia seguinte,
a físio orienta e ela vai a cada 2 horas, de hora em hora, levantar o braço. Gente, eu brinco lá no consultório, não é jogar vôlei, não é malhar, não é pegar mais de 15 quilos, é elevar o braço. Esse elevar vai alongar o músculo peitoral maior e com isso ela sente menos dor. Então, se ela é capaz de levantar o braço, por que não ela tomar um banho sozinho no dia seguinte, pentear seu cabelo, preparar uma comida no micro-ondas, sentar na frente do computador, digitar, ou seja, hoje a praticidade de uma cirurgia de mama, seja de prótese, até nas mastopexia, é bem maiores. Então, dependendo do trabalho, com 3 dias ela pode. O que eu falo é para a paciente, durante 5 a 7 dias, ela realmente se dedicar no pós-operatório, né? Aproveitar ali para ver a Netflix, não deixar de andar por causa da trombose. Nada de Netflix, não, gente. Vai ler um bom livro, não, brincadeira. Pode ser Netflix que... A primeira semana é ruim, né? Vamos falar a verdade. A primeira semana é ruim. Não é uma dor absurda. Tem a medicação que a gente orienta, né? Mas assim, ela tá bem melhor do que antigamente. Mas uma semana é interessante porque fica inchada, foi manipulada, ela tem que estar com a cinta, ela fica um pouco mais inchada, né? Então, ou seja, ela tá com tape ainda, tape é aquela bandagem elástica que ela vai tirar com 7 dias. Então, ou seja, ela precisa desses 5, 7 dias. Agora, em relação à mama, então, eu oriento isso. Ela pode movimentar, mas sem exageros, né? Agora, esteira, caminhadinha leve, uma bicicleta parada na academia, eu libero com 21 a 30 dias, tá? E realmente atividade física de impacto, né? Voltar a malhar, pegar peso, né? Ou aeróbico mais intenso, aí é a partir de 45 dias ou 2 meses. E dirigir? Dirigir com 14 dias. Por quê? Eu tenho que só ver no consultório, porque toda paciente minha, ela coloca uma cola, seja na mama ou no abdômen, eu tiro a cola. Se tiver tudo cicatrizado, sem seroma, sem nada, eu libero dirigir, certo? Lembrar que a cirurgia da mama, né, quando é combinada com o abdômen, incomoda um pouco mais. Mas também tem que andar, né? Ela pode pegar até 10, 15 quilos. A posição sentada para ela é melhor. Então, o pós-operatório, gente, dentro de casa, andar um pouquinho, fazer sua comida, tomar seu banho sozinho, isso ela realiza tranquilamente. Em relação à dor, ela vai tomar durante 5 dias remédio de dor de horários, não só 1, mas 2, 3. E depois do 5º dia, a maioria dos pacientes fala, doutor, a dor ficou bem tranquila, eu só tomo dipironazinho, paracetamol e resolve a dor. Agora, realmente, voltar à academia é em torno de 30 dias, a parte de membro inferior, malhar perna, e 45 dias malhar braço, porque incomoda um pouquinho ainda se você pegar pesado. Mas coisas simples, né, tomar um banho, dirigir, às vezes eu libero até com 5, 7 dias. Mas ainda é um retorno mais rápido do que se era antigamente, né? Bem antigamente, 3 meses sem fazer nada. E é importante, naqueles primeiros dias, até as primeiras horas mesmo, saiu do hospital, tem que andar. A gente fala, você não vai ficar ali deitada e só pedindo as coisas e o maridão servindo, não. Tem que levantar de hora em hora. Por quê? Porque, né, a principal forma de você evitar a trombose é o andar precoce, né? Você fazer esse movimento, né, que vai movimentar a panturrilha. Enfim, então o pós-operatório, ele já não é como antigamente, né? A gente sempre vai estar buscando uma forma que você esteja bem e tenha uma recuperação mais rápida possível, certo? Uma dúvida, né, e às vezes até um medo, né, é o que a gente começou a conversar, né, a respeito da anestesia, né. Qual que é a anestesia indicada? Por que tem que ficar entubada? Muita gente tem medo de intubação. Eu sei que você não é anestesista, né? Quando a gente convidar um anestesista, a gente fala um pouquinho mais em outro episódio, mas fala um pouquinho sobre essa questão do medo da anestesia na cirurgia Mummy Makeover, né, que é a cirurgia combinada. Combinada, né? Primeiro eu queria dizer assim, eu tenho medo de quando não tem anestesista, né? O anestesista é o médico que está do seu lado ali monitorizando. Então eu falo, gente, você não tem que ter medo. Você tem que ter medo quando você faz as coisas com anestesia local. Quando você tem anestesista, você tem que relaxar. Porque ele vai estar do seu lado, você vai estar todo monitorizado, o oxímetro de pulso que vê oxigênio, pressão, urina, ou seja, ele vê tudo. Mas, assim, basicamente, para cirurgias combinadas, é feito uma anestesia chamada peridural ou raquidural, né? Principalmente para a cirurgia do abdômen. E também associada à anestesia geral, principalmente quando faz a mama, né? Porque a anestesia da coluna alta é um pouco mais arriscado. O que eu brinco é o seguinte. No dia da cirurgia, você vai chegar andando direitinho.
eu vou conversar com você, eu vou desenhar, né, naquele momento ali, eu vou trocar. Você tem as últimas dúvidas? O que você, né? Vou relembrar aqui o ato cirúrgico, eu vou falando, ela vai, né? É isso mesmo, doutor, vou conversando. E tira as últimas dúvidas ali, ela vai se lembrar daquele momento. A gente faz uma oração, ela vai deitar. O anestesista vai pegar uma veia e vai, naquele momento que pegou a veia e faz a medicação, ela não lembra mais de nada. Ele fala assim, ó, você vai sentir uma tonteirinha, que é uma baita tonteira, e aí, ó, piscar de olhos. E eu brinco, depois quando você acordar, você vai estar na sala de recuperação anestésica, turbinada, peito para fora, barriga para dentro, bunda para fora. Normalmente, o que elas mais falam? Quando elas vão anestesiar, elas falam, gente, cuida dos meus filhos, eu preciso dos meus filhos, ó, eu preciso voltar por causa dos meus filhos. Nunca é o marido, sempre é os filhos. Mas é importante também que falar da anestesia, que além de você não ver nada, porque tem paciente que fala, doutor, vou acordar tem medo de durante acordar. o procedimento, não acorda, tá? Você está sob sedação contínua. E quando você acorda, você vai ter a equipe do nosso lado, a nossa equipe do nosso lado, você vai ficar em observação e antes de ir para o quarto, tá? Porque você vai ficar uma noite, né? Quando a cirurgia é combinada, fica 24 horas. Né? Então, seu familiar está lá, vai estar sabendo, já quando acaba a cirurgia, alguém da equipe vai lá falar com ele que foi tudo bem, a gente fica lá do seu lado até você acordar. E hoje tem medicações também, uma queixa frequente, em relação a vômitos, né? Hoje, devido à evolução também da própria anestesia, a gente consegue fazer as medicações, né? E a pessoa acordar sem ficar vomitando, né? Porque realmente é horrível. É muito isso. raro hoje a gente ter, né? E não é só isso, não. Principalmente por conta do metabolismo estar preparado. Porque, gente, todas as drogas anestésicas, elas vão ser metabolizadas no fígado. Então, se você pega um fígado que está já sobrecarregado ou com a função tipo bloqueada, né, que a gente fala, porque por conta de outras medicações que a paciente vem utilizando ou por conta de uma alimentação inflamatória, por exemplo, muito rica em industrializados, açúcar, carboidrato simples, isso faz com que eu tenha uma alteração no fígado. Não é uma doença, não é uma hepatite, mas a gente sabe até ali pelos exames funcionais que tem um bloqueio, uma alteração. E você não prepara essa paciente e ela vai para a cirurgia e aí vai ter aquele monte de medicação que é necessário, que são as drogas anestésicas, no pós-operatório imediato aquele fígado vai explodir. E aí sim, às vezes essa paciente tem muita reação, né? Então hoje, por conta da evolução das drogas anestésicas e também pelo preparo, a paciente tem cada vez menos, né, esse mal-estar no pós-operatório imediato. É o que a gente tem visto, né? E outra coisa, então você não você não vai acordar vomitando muito. E outra coisa... Não acorda durante a cirurgia. Não acorda durante a cirurgia. E outra coisa, a anestesia não engorda, tá? Vou defender os colegas agora. Nem faz cair o cabelo. E nem faz cair o cabelo, tá? Então, doutor, depois que eu fiz a anestesia, eu tô morrendo de dor na coluna. Também não faz dor na coluna. Então, por quê, gente? A anestesia é metabolizada em 24 horas. Então, não engorda, é soro. Né? Então, isso não faz engordar. Cair cabelo também não. Agora, o que eu costumo falar é o seguinte, que toda cirurgia, ela tem uma resposta hormonal ao ato cirúrgico. Por isso é importante o preparo, que a gente tem falado até agora da funcional, e que você vai continuar se preparando no pós-operatório. Então, culpar o pobre do anestesista não é... A gente gosta de culpar alguém, né? Eu sempre falo que tudo é anestesista. Eu fico zoando o centro cirúrgico, né? Mas realmente não é por causa deles, não. É o ato cirúrgico, sim, que vai ficar você vai ficar um pouquinho mais debilitada. Mas se você se preparou direitinho com a gente, o pós-operatório é mais tranquilo e seguindo as orientações de hidratação, de alimentação, você passa tranquilamente pela cirurgia plástica. É interessante, ainda sobre anestesia, eu lembrei que muita gente tem medo de ser entubada, né? Nossa, vou ser entubada e tal. Só que hoje, a anestesia geral, ela é extremamente segura. E uma coisa que um colega falou, que eu gostei bem do exemplo que ele deu. Quando você está na anestesia geral, você tem mais domínio dos parâmetros cardiovasculares daquela paciente. Então, é uma cirurgia mais segura. Você tem menor chance de alguma coisa sair ali fora do controle, né? Uhum. Então, é o contrário do que a gente, às vezes, como leigo, né, imagina que é pior ser entubada. Não, no caso de uma cirurgia, principalmente se essa cirurgia mais longa, que são 100% das cirurgias de mama makeover, que é uma cirurgia combinada, então a gente tem mais horas cirúrgicas, a anestesia geral, né, que é a cointubação, vai ter uma segurança maior para aquela paciente, né?
Exatamente. E sobre cair o cabelo, na verdade, o que faz cair o cabelo, que também a gente tem tido cada vez menos, mas às vezes pode acontecer, é que quando você opera, todos os nutrientes vão, seu corpo é inteligente, seu metabolismo é inteligente, vão ser drenados para aquela região que operou, para que tenha uma boa cicatrização, para que recupere rápido, porque é ali que precisa, ali é o trauma metabólico, ali é a região de trauma. E isso, então, vai consumir seus nutrientes. Depois de um tempo, esses nutrientes vão, então, cair. E aí vai faltar nas regiões que o corpo entende que não precisa, que é pele, unha e cabelo. E aí, por isso que às vezes pode acontecer, não tem nada a ver com anestesia, na verdade é o trauma cirúrgico, independente de qual seja a cirurgia, e é transitório. À medida que você vai repondo esses nutrientes, o próprio metabolismo faz isso, e às vezes você precisa repor mesmo, né, suplementar, vai recuperando aí a força e os cabelos, porque não adianta ficar toda turbinada e o cabelo caindo, né? Então tem que resolver tudo. Para isso que é importante seguir, principalmente a parte de nutrição, gente. Tanto pré como pós-operatório, né? Hidratação, isso tudo, você vai passar um pós-operatório tranquilo. Deixa para fazer o dia do lixo depois de meses aí da cirurgia plástica. Gente, o pós-operatório tem dieta pós-operatória, tá? Então, se você acha que depois que operar tá tudo liberado, não está. Então, a gente ainda tem um período que a gente acompanha a paciente, existe a dieta pós-operatória mesma, que normalmente é uma dieta low carb, que é anti-inflamatória, mas também a gente faz um aporte maior de proteína, né? Porque às vezes a paciente não quer comer direito, tem que comer proteína, porque senão a gente vai perder até a massa muscular, já tá sem treinar, sem malhar naquele primeiro período. Então, às vezes, a gente orienta bem, porque no dia a dia, às vezes, você não consegue fazer isso, né? Uma coisa legal para a gente falar aqui também, né, ainda dentro da cirurgia da Mummy Makeover, que é uma dúvida muito comum, né, que é aquela mãe que está ali incomodada com aquela barriguinha que ficou depois da gestação. E às vezes, por exemplo, o meu caso foi parto normal, não tinha nenhuma cicatriz, né? E aí eu pensava, gente, será que uma lipo só não resolve, né? Como que essa mulher pode saber se aquela barriguinha que ficou pós-gestação, a solução é só lipo, mini abdômen ou abdominoplastia total? Fala um pouquinho dessa diferença. Então, a resposta dessa pergunta é exatamente a flacidez de pele. Por isso que é fundamental você se preparar, né, quando for ter a gestação, né, não engordar demais, né? Tem gente que aproveita a gestação e tá, mas agora já era, né? Já teve neném, a mãe já tá ali. Já foi, e aí? E aí, a gente faz um exame físico, né? No exame físico eu vou ver. Se for só gordura localizada, aí é feito então uma lipoaspiração. A lipoaspiração sempre associada com tecnologia para a pele colar no músculo, né? Então hoje, depois eu posso explicar um pouquinho para vocês das tecnologias que eu uso. Mas gordura localizada, solução, lipoaspiração. Segundo, o mini abdômen. O mini abdômen é para quem não tem muita flacidez de pele, é mais na região infraumbilical, pouquinha flacidez de pele, aí eu faço um mini abdômen. Na cirurgia do mini abdômen é feito lipoaspiração, tirado um pouco de pele, não tira demais, né? Porque senão o umbigo vai descer muito, é tirado um pouco. Eu não corto o umbigo no mini abdômen e faço o quê? A costura da diástase. Então a vantagem do mini abdômen é trata um pouquinho da flacidez abaixo do umbigo e costura a diástase. E o umbigo continua o mesmo. Continua o mesmo. E a vantagem também que você faz sempre com a lipoaspiração. Nas 3 opções sempre tem lipo e sempre, hoje em dia, as minhas lipos é com média definição, a não ser que a paciente quer muita definição. Hoje o abdômen natural para mim é um pouquinho com média definição. E a terceira opção é aquela gestação que tem muita flacidez. A paciente senta, aquela dobra importante, né? Chega a dobrar, né, e tampar ali a região pubiana, aí a solução é a abdominoplastia total, seria a lipoabdominoplastia total, onde eu vou tirar toda a pele da cicatriz umbilical até a região pubiana, e além disso, vou costurar o músculo, vou fazer um novo umbigo, né, e vou fazer a lipoaspiração. Então, nesses casos de muita flacidez, abdominoplastia total, média flacidez mais embaixo do umbigo ali, mini abdômen e a lipoaspiração. Lembrar o seguinte, dependendo da conversa com a paciente, hoje a lipoaspiração com tecnologia tem evitado cortes, tá? Isso é muito legal. E o umbigo, muita gente tem medo de ficar com aquele umbigo que todo mundo sabe que fez plástica. O que você fala aí? Tirar um pouquinho desse medo aí do novo umbigo na abdominoplastia total.
Eu tenho essa preocupação. Eu acho que o interessante da cirurgia plástica é você fazer uma lipoabdominoplastia total, né? E deixar o umbigo mais natural possível. O que eu faço? Se a paciente tem um umbigo mais redondinho, deixar o umbigo mais redondinho. Se tem um umbigo mais oval, deixa mais oval. E deixar sempre a costura para dentro, mais escondida possível, tá? Então, hoje, né, quem me acompanha até no Instagram, eu mostro alguns resultados. Também no consultório, eu mostro resultados de umbigos que eu realizo e eu deixo os umbigos mais naturais possíveis, porque esse é o segredo da plástica. O paciente ir na praia de biquíni, olhar ali e ver, poxa, está diferente, mas eu não sei o que é. Ela fez um mini abdômen, só fez lipo. E o desafio nosso, o meu desafio também como cirurgião plástico, é fazer de uma abdominoplastia total como se fosse só uma lipoaspiração. Esse é o grande desafio. Quanto mais natural, né? É isso que a mulher quer. Ela quer uma nova versão dela, uma melhor versão, mas mais natural, porque você precisa se identificar, né? Você quer um resultado que continue sendo você, não é uma coisa muito artificial, né? Às vezes, não vou fazer uma lipo porque eu vou ficar com aquela barriguinha cheia de quadradinho ali. Não é isso, gente. É o que você quer. Qual é a sua expectativa? O que você espera do seu corpo? Como você quer se ver, né? Claro que isso dentro daquilo que a cirurgia pode trazer para você, né? Então, isso é uma coisa extremamente importante, na consulta, né, de primeira vez, né, que a gente chama ali, onde vai montar o plano cirúrgico, é avaliar a expectativa da paciente, né? Porque às vezes ela fala, eu não quero corte, mas ela tem uma flacidez de pele enorme. E aí? Não tem como, não vai ficar bom, né? Então, por isso que às vezes tem a parte do que a paciente quer e o que o cirurgião consegue fazer, o que dentro da cirurgia plástica, né? É exatamente isso. Eu acho que o combinado não sai caro. E se a paciente quer, por exemplo, um abdômen bem esticado, é abdominoplastia total. Agora, às vezes você pode arriscar um mini abdômen ou só lipoaspiração. Se a paciente, por exemplo, doutor, eu não me importo ter o abdômen um pouco mais flácido, eu vou sentar, vai dobrar um pouquinho, mas eu não quero corte. Não suporto corte. Aí eu faço. Mas o que? Tudo é combinado. Porque ela entendendo isso, fica mais fácil, né? Eu sempre vou falar para a paciente o que ela tem que ser feito, né? E falar, para você a melhor solução é essa. E vou discutir com ela, você entende que tem que ter esse corte? Ela, não, doutor, tudo bem, mas se a gente fizer uma coisa aqui, eu não me importo com isso, tal, o que a gente pode fazer? Aí isso aí é o combinado. E sobre corte, né? Vamos falar de uma coisa bem chata, que é o queloide, o danadinho do queloide, né? Então, muita gente também tem medo de cicatriz. O que é o queloide? Tem como evitar? O que pode ser feito? Então, a cicatriz queloidiana ou hipertrófica é quando a cicatrização ela aumenta muito, ela passa da pele. É aquele aumento da cicatriz, né? E é muito chato, né? Porque a paciente sente às vezes dor, coceira, incomoda ela esteticamente. O que eu faço em toda paciente que eu vou realizar? Qualquer paciente que vai operar, mesmo que ela que não tem queloide, eu tenho um protocolo, né? O protocolo é usar cola cirúrgica durante 14 dias, tira a cola, ela vai usar então a fita. Por que você usa cola? A cola cirúrgica, gente, é como, só para explicar, a gente fecha, lógico, né, de dentro para fora com vários pontos, a última camada que é a cola. A cola tem uma malha e tem uma cola muito parecida com o Super Bond. Essa cola, durante 14 dias, vai vedar a cicatriz, é uma barreira física para diminuir o risco de infecção, diminui a força ali, tensão, melhorando a qualidade da cicatriz e também a praticidade. Ela pode tomar banho, pode molhar, o curativo é bem mais rápido. Então, hoje, eu entendo a importância da cola tão grande que hoje eu não abro mão das colas e hoje toda cirurgia já está dentro do orçamento da cola. Então, ela não escolhe, quero cola, não, é cola. Isso em todo o processo das minhas cirurgias plásticas. Fio farpado, o paciente vai colocar a prótese, tem o fio farpado. Não quero. Volta que a gente está falando sobre queloide. Queloide. Então, sobre o queloide, paciente que não tem tendência a queloide, eu uso a cola cirúrgica, tirou a cola, vai usar a fita de silicone, que é um adesivozinho que você vai usar durante 2 meses, tá? O que eu tenho feito? Dias de calor, fita de silicone, por exemplo, à noite, e durante o dia o gel de silicone. Isso tudo a gente tem no consultório e a gente orienta bem claro também. E aquela paciente que, infelizmente, já tem queloide, ela me mostra ali bem forte queloide, hoje ela tem que realizar a cirurgia e já se programar para fazer a beta-terapia, que é uma radiação que é feita aqui em Vitória, nos hospitais da parte, Santa Rita, onde ela vai fazer uma radiação de 30 minutos aproximadamente, em torno de 10 sessões, uma vez por dia ou intercalados, tá? Então, o tratamento de queloide existe solução.
Hoje a gente não pode dar certeza que a pessoa que tem queloide vai ficar sem o queloide, diminui o risco de ter queloide, mas nenhum cirurgião, nem o radioterapeuta pode falar que ela não vai ter, mas fazendo esse protocolo, né, de quem não tem profilático com a fita e quem já tem fazer a beta-terapia, isso diminui o risco de queloide. Ele é geneticamente, né? A pessoa já tem isso geneticamente preparado, né, para ter. Então, o que a gente vai fazer é tudo para tentar diminuir esse risco aí, né? Mas mesmo, acho que com queloide ou não, a gente brinca assim, você vai pesar no que você quer, né? Se existe o risco, alguém que já tem queloide, sempre vai ter o risco, mesmo a gente fazendo tudo isso. Então, ela vai pesar. Eu preciso mesmo mudar, tirar essa pele que está me incomodando, levantar minha mama, vou pesar ali o que me incomoda mais, né? E vamos lá, da cirurgia Mommy Makeover, em relação à mama, né? Uma coisa que também as pacientes ficam ansiosas, né? As mamães mais novinhas, quando que eu posso operar quando eu tenho um neném pequeno, né? Questão da amamentação, quando que tem que parar, depois da cesárea, depois de quanto tempo, né? Antes de você falar, gente, vou falar uma coisa. A mamãe, a primeira coisa que ela tem que pensar é como a rotina dela está, né, o momento que ela está vivendo, se ela já está preparada para entrar nessa outra fase, que é a jornada da transformação. Por quê? Seu dia a dia vai mudar, você vai fazer exame pré-operatório, vai fazer a dieta, vai começar a pensar em cirurgia. Então, você precisa estar em uma tranquilidade em casa, né? Alguém que vai ajudar com os meninos pequenos, né? Vai ficar um tempinho sem aquele cuidado tão imediato com o bebê, de às vezes pegar no colo, fazer aquela, né, de pegar mesmo, levantar. Então, você precisa organizar o seu dia a dia para então pensar na cirurgia, tá? Mas feito isso, organizou a rotina, tá tudo legal, já dá para fazer a cirurgia. Em relação à amamentação, como que funciona aí, quais os prazos, o que você orienta? Uhum. Então, depois que a paciente teve o neném, ela tem que esperar aí o tempo para o organismo dela desinchar, para eu saber se aquele que está na barriga ali, aquele excesso de pele, é gordura, é inchaço, qual o grau de flacidez? A gente tem um período para isso, o período mínimo é 6 meses, qual o ideal? 1 ano, porque durante 1 ano ela voltou já depois à rotina, né? O neném também, né, gente? Com 6 meses, ela abre mão ali de ser mãe para fazer uma plástica. Então, acho que 1 ano é um tempo legal, né? Ela já se dedicou, ela chamou ali a mãe, a sogra para ajudar ali no pós-operatório. Em relação à amamentação, depois que a paciente para de amamentar, ela tem que esperar pelo menos aí também, o ideal seria 6 meses, né? Eu falo 60 dias, mas pode haver leite. Mas, assim, 60 dias, parar de levar o neném, né? Então, por exemplo, ela amamentou 6 meses exclusivamente, que é o preconizado aí, né? Exclusivamente para a criança ter a imunidade ali através do leite materno. Depois que ela parou 6 meses, ela esperaria mais 2 meses. Ela vai estar com 8 meses de pós-operatório. De pós-cesárea, né? Aí ela pensa em fazer plástica, mas lembrar que tem mães que à noite levam ainda o neném e aí vai ter leite durante a cirurgia. Então, o ideal é esperar aí 1 ano, né? Você parou de amamentar exclusivamente e não fica dando de vez em quando o leite. É parar totalmente. Explicar para a criança que a partir de agora não tem mais mama. Você explica, tá? Para o neném de 8 meses. Não tem que estar sem nada, gente. Se espremer, não sai nenhuma gotinha de leite. Por quê? O leite, né, na glândula, durante a cirurgia, é risco alto de contaminação. Pode contaminar a prótese, a cicatriz, enfim, né? E virar um desastre. Então, não pode mesmo. Tem que ter um prazo legal aí para isso. Certo? Certinho. Vamos lá, Mommy Makeover. Também uma dúvida comum entre as mulheres é: a minha mama cedeu, posso só colocar prótese e aí vai resolver? Porque eu não quero ter, doutor, não quero que corte areola, nada disso. Dá para as mamães que estão em casa aí ter uma noção, olhar para a mama dela e falar, vai ser só colocar prótese, vai ser mastopexia, né? Ou às vezes a mama é muito grande. Como é que fala um pouquinho sobre isso, sobre essa indicação? Assim, eu sempre sou o médico assim, do menos para o mais, né? Então, assim, se for pouca flacidez, geralmente só colocando a prótese vai resolver, certo? Mas na consulta eu vou sentir mais. É um trabalho meio artesanal mesmo. Mas, assim, se a mama, né, a areola, o bico tá olhando muito para baixo, aí não tem jeito, vai ser a mastopexia. Por quê?
Ao colocar a prótese hoje, que é por baixo do músculo, não tem aquela expansão que tinha igual antes, quando colocava a prótese por cima do músculo. Então, por que você não coloca por cima do músculo? Eu não coloco a prótese por cima do músculo porque eu vou estar deixando a prótese segura apenas pela pele. E a pele cá entre nós, não aguenta uma prótese de 300 ml por muito tempo. Principalmente essa pele que já esticou e voltou de novo, que é no caso da mulher que teve filho, né? Exatamente. Então, hoje, a gente tem que dar estabilidade à prótese através da musculatura peitoral, sutiã interna, alça muscular. E essa pele, então, ela fica meio solta. Então, eu vou ajustar a pele para a cirurgia com o menor corte possível. Hoje pode ser o mini T, o L, mas vai ter que cortar o biquinho e levantar. Tem exceções? Tem. Hoje tem a opção da prótese de poliuretano, né? Para aquela paciente que tem pouquinha flacidez e realmente não quer corte mesmo, tem queloide. Essa semana mesmo eu peguei. Aí eu vou colocar a prótese, não muito grande, poliuretano por cima do músculo e explicar que o colo dela vai ficar legal, mas às vezes vai ficar um pouquinho mais natural, mas sem cortes. Então, assim, hoje 99% das minhas cirurgias, as próteses, são por baixo da musculatura, com mastopexia para quem tem flacidez. Pouquíssima flacidez, às vezes eu coloco poliuretano com exceções, tá? Então é 0,1. Então, assim, cada caso, por isso que eu falo que a plástica é muito interessante. Cada mama, cada paciente tem uma expectativa, eu tenho que adequar isso e ela entender o que eu vou entregar também, certo? Mas quem tem flacidez de pele tem que ter mastopexia. O que eu posso te dar a boa notícia é que hoje, cada vez mais, as cirurgias têm ficado com cortes menores. Nossa, gente, é muito diferente, né? Quando a gente pega paciente que a gente operou 3 anos atrás, 4 anos, que não é muito tempo, né? Para quem tem... Você tem quantos anos de cirurgia plástica? Eu tenho mais ou menos 15 anos, né? É a idade da Júlia, grava isso. Então, em 15 anos de cirurgia plástica, nos últimos 4 anos, né, como que evoluiu a cirurgia de mama? E realmente as cicatrizes são bem menores. E falo para vocês, às vezes a gente está lá na cirurgia com ele, a gente fala, não, eu tô menos, cada vez menos, né? A gente brinca, a gente fica vigiando. Por quê? Claro, a mulher não quer, né, a cicatriz. E é até legal a questão da cicatriz em L, né, da mastopexia em L, como é que é e qual é a vantagem? Falei rapidinho. Então, a cirurgia da mama, a mama tem evoluído muito. Então, a prótese hoje, que era por cima do músculo, agora está por baixo, para ter um resultado, um colo mais duradouro a longo prazo. E a cicatriz a gente tenta fazer a menor possível. E uma queixa frequente das pacientes era o quê? Doutor, eu não quero aquela cicatriz na parte medial da mama. Por quê? Eu quero usar um biquíni, cortininha, um biquíni menorzinho, e eu não quero ter aquele corte aqui. Então, a gente foi correndo atrás, no Brasil, mundialmente, fazendo cursos para quê? Para tentar fazer uma cicatriz ali que não avançasse para essa região. Então, a gente aprendeu a fazer a mastopexia em L, que é um corte vertical e um na lateral, tá? Então, é possível, lógico, não para todo mundo, mas para uma grande parte, fazer o L, né? E esse L, então, consegue evitar esse cortezinho na parte medial. É muito legal o resultado. Gente, nenhuma técnica é sempre replicável para todo mundo, né? Cirurgia plástica sempre vai ser personalizada. Vai ser o que é melhor para aquela paciente, o que é melhor para aquele corpo, pela textura da pele. São vários fatores para determinar aí o que o cirurgião, a expectativa da paciente e o que o cirurgião pode entregar ali na cirurgia plástica, né? E a cirurgia da Mama Makeover, ela sempre vai trazer uma coisa de você resolver vários problemas de uma vez só, né? Então, existem até algumas outras combinações que não são tão comuns, né? Mas, por exemplo, pode fazer mama e abdômen e o braço, que às vezes acontece, né, na mulher. Tem como fazer isso? Então, a combinação das cirurgias, eu levo em consideração alguns fatores, e o principal deles é a segurança. E o tempo cirúrgico também é fundamental. Hoje uma mama é em torno de 2, 3 horas, o abdômen 2, 3 horas. E as costas lipar também. Eu não posso passar muito de 7, 8 horas. Então, dá para fazer a combinação de lipar as costas com o braço? Dá. Mas eu tenho que ver a idade da paciente, se ela tem fator de risco, se ela tem varizes, se ela fumou um dia, se ela está sobrepeso, se ela é sedentária. Não, que sedentária, que a gente não opera paciente sedentária. Se ela toma Se algum ela remédio, foi sedentária, ela vai fazer exercício. Se ela é hipertensa, diabética, mas está controlada, mas ela é. Ou seja, existe um somatório de fatores de risco aí que eu levo em consideração. Eu, particularmente, gosto muito das cirurgias combinadas, porque eu entendo o lado da paciente, no sentido que, no mesmo pós-operatório, ela já vai passar ali e vai resolver tudo de uma vez. Ela vai se planejar durante aquele ano, umas férias, do trabalho, de casa, ou seja, eu tento acrescentar o máximo possível, mas com segurança. Sempre a gente vai pensar nisso. Isso aí. Para determinar, posso fazer tudo? Segurança. Então, o doutor vai conversar isso com vocês.
Gente, estamos chegando ao fim. Já passou? Acredite que a gente já está aqui 1 hora conversando sobre a cirurgia, né, da transformação da mamãe, que realmente é o que a gente mais faz no consultório, que a gente mais gosta de fazer. 80% das nossas pacientes são mães e a gente trabalha muitas coisas. A gente tem uma equipe multidisciplinar para te trazer segurança nesse processo da cirurgia, que a gente sabe que não é fácil, a decisão, às vezes não é fácil a organização de toda a família para esse momento que a mulher vai viver, às vezes uma organização financeira, aquele ano você não vai viajar. Gente, mas é muito melhor fazer uma cirurgia plástica do que uma viagem. Viagem acabou, e aí? Acabou, você só tem que programar a próxima, né? Investir numa cirurgia plástica é investir na sua vida, no seu relacionamento, você vai encontrar aí a sua melhor versão, vale muito a pena. Então, o que a gente faz lá na HB hoje, né, com todas as técnicas e também com a nossa equipe multidisciplinar, tudo que a gente tem feito é para trazer mais segurança para essa mãe, para que ela alcance a melhor versão dela, né, de uma forma o mais leve, o mais tranquilo possível. E é isso, pode agradecer. As últimas palavras aí, realmente é gratificante ver a transformação. Mais uma dica agora para os homens. Maridão, você quer um investimento bacana, é investir na sua mulher. Por quê? Ela já se dedicou aí, te deu lá 3 filhos. E agora? E agora ela precisa, né, de investimento, como um carro, né? De pintar, fazer a lanternagem. Investe. Você vai ver que seu casamento, sua vida vai melhorar muito, tá bom? Fica a dica aí para os maridões. Gente, é isso. Obrigada e até o próximo episódio do nosso Plastiquete. Até mais, gente. Até breve.